Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da VEG3, pregão desta quinta-feira, dia 29 de abril, apesar da data estar errada, a gente está corrigindo, a data é dia 29 de abril que está sendo produzida essa análise. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, que é na parte de baixo desse vídeo, tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado. E com isso aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado dentro do canal e também toda a parte de análise. Vamos então começar aqui a falar da ação num prazo maior, que é o gráfico anual, até um prazo menor, que é o gráfico diário, tentando fazer um panorama geral do papel, um cenário geral do papel, utilizando análise técnica, que é minha especialização, para avaliar o ativo. Então temos aqui nesse ano a VEG3 dentro de uma queda nesse ano, mas um movimento inteiro de subida, tendência de alta num prazo mais longo, mas está caindo nesse ano 6,33%, já chegou a estar positivo no ano, na faixa de 22%, e está revertendo aqui para baixo. Observe que o movimento já foi muito longo para cima. Se eu pegar aqui, eu dar um zoom aqui e jogar aqui para trás, ó, dá para perceber que também tinha um candle muito grande de alta anteriormente, dois candles muito grandes de alta e veio um candle forte de queda. Não necessariamente que isso vai acontecer agora, isso foi lá em 2008, durante a crise. E o que aconteceu depois? O mercado começou a lateralizar, ficou aqui uns 4 anos de lado e a ação foi lá, gera uma sinalização de alta, um pivô de alta e continua subindo. E agora de novo 2 anos muito forte de subida e podendo trazer um ano de correção. E é o que vem acontecendo, inclusive num prazo mais baixo, eu vou comentar a respeito disso num gráfico mensal principalmente. Seguindo para o gráfico quadrimestral, ou seja, nós temos uma tendência de alta no gráfico anual, no gráfico quadrimestral, são prazos mais longos, só que essa tendência já foi bastante para cima. Isso aumenta gradativamente a chance de a gente ter um processo de correção. E quando a gente fala correção, que seria, por exemplo, um movimento lateral ou um movimento de baixa, por exemplo, aqui no gráfico quadrimestral, a gente está falando de 3 quadrimestres ou mais. Então, a gente está falando basicamente de um ano, podendo ter essa correção. Aqui já tem um sinal de correção no gráfico quadrimestral? Não. Não perdeu ainda a mínima do candle anterior, que nesse caso aqui é um candle, cada barra dessa aqui representa 80 pregões, 80 dias úteis. Então, a perda dos 33,97 é o principal indício aí de se ter um movimento de correção nesse ativo, de, por exemplo, no gráfico quadrimestral, fazer o que fez aqui, ó, 3 quadrimestres vindo para cá, bateu ali na média e começou a iniciar todo um processo de subida. Subiu, fez 4 quadrimestres aqui fazendo a correção no tempo, então aqui se você teve uma correção um pouquinho mais no preço, buscando a média aqui no tempo, movimento lateral e depois disparou aqui para cima. Então podemos ter de novo um processo um pouco mais lateral. Dessa forma, para quem está focado no longo prazo, dá para manter o ativo? Até dá. Você pode até reduzir um pouco a posição, buscar alocar o papel em outra ação com a melhor expectativa de subida, ou simplesmente manter a posição, mas não alocaria mais num primeiro momento aqui. E para quem está querendo entrar comprando agora, aguardaria uma correção um pouquinho maior que eu vou comentar no gráfico mensal para se fazer a entrada nesse papel. Seja aqui buscando uma média no quadrimestral ou até mesmo lá no mensal, testando a própria média móvel exponencial de 3 períodos. Aqui no quadrimestral dá para perceber os momentos aí que testa a linha média e volta a ter uma movimentação maior de subida. No gráfico mensal, então nós temos tendência de alta nos prazos acima, mas com a expectativa depois de um movimento muito prolongado para cima de se ter alguma correção. Essa correção já está acontecendo no gráfico mensal. Aqui houve a perda da mínima do mês aqui retrasado, que foi o mês ali de fevereiro, março perdeu, agora estamos aqui no mês de abril, caminhando dentro de uma maior probabilidade de poder testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Então seria o caminho mais provável, inclusive junto com um nível que para mim é um nível um pouco mais importante de suporte, mais próximo dos 33,50 até os 32,12, essa faixa aqui de preço. Quais são as possibilidades então de abrir compra, pensando num prazo um pouco maior? Sinalização de subida, superação da máxima aqui de um candle anterior no gráfico mensal. A outra forma, um pouquinho mais agressiva, que eu usaria menos capital, aqui na superação já da máxima desse mês, a partir do mês de maio, mas que por enquanto
o que vai sendo demonstrado aqui é a continuidade do processo de correção. Isso já aconteceu outras vezes pelo gráfico mensal. Subiu, caiu, foi lá embaixo, subiu, aí voltou para a média, patinou em cima da média, disparou aqui para cima e na crise, voltou na crise passada, no março de 2020, voltou aqui em cima da média, bate na média, volta a ter todo um processo de subida. Depois de um longo movimento de alta, inicia um processo de correção. Pegar o Fibonacci em cima de todo esse movimento de subida, falar de uma retração mais próxima, 28 e 18. Está longe ainda daquela região que eu comentei aqui, os 34 ali e 50 até os 32 reais, 33 e 50 até os 32 e 12, 32 e 10. Essa ainda está distante. Pode vir aqui embaixo? Pode. A correção sendo mais uma correção do gráfico quadrimestral, a gente está falando de poder voltar ali na faixa dos 28 e 18, 24 e 10, enfim, retrações maiores que se aproximaria da média móvel exponencial de 13 períodos. Seguindo aqui então, qual o suporte mais próximo? Média móvel, mais esse patamar que seria o ponto para poder até arriscar assim, vou comprar um pouquinho aqui pensando num prazo maior, sem colocar muito capital. Aí colocaria um pouco mais de capital na superação da máxima que no anterior, após testar na média móvel 3 períodos num gráfico mensal. E aqui colocaria pouco capital, outra situação de colocar pouco capital na superação da máxima do mês de abril a partir de maio. Gráfico semanal, o que temos aqui é uma tendência indefinida. A ação vinha numa tendência clara de alta, topos e fundos aqui ascendentes. Topos e fundos ascendentes e simplesmente anulou basicamente essa tendência aqui. Mas quando chegou nesse nível de preço, eu já comentava que o viés era um pouco mais para indefinição. Por quê? Chegou, o recuo foi muito grande, já estava dando indícios de fraqueza, enfraquecimento da tendência de alta pelo gráfico semanal. E ainda voltou muito para dentro ali do fundo anterior no gráfico semanal e considerando toda essa configuração que eu acabei de passar aqui no prazo acima, como um gráfico quadrimestral lá em cima, mensal gerando a sinalização de se ter um movimento de correção pelo mensal, isso prejudica a expectativa de alta de ter subida forte no gráfico semanal ou no gráfico diário. Então nesse caso aqui, ó, subiu. O que eu tinha comentado quando eu fiz a análise aqui, assim, a alternativa que teria de arriscar a operação de compra pelo gráfico semanal seria aqui na superação dessa máxima, porque estava em cima de um nível de preço importante, até assunto que foi abordado na última análise, na última live, sobre a questão dos níveis importantes de preço. Até tem um post também lá dentro do meu perfil aqui no Instagram que eu falo sobre isso, e por falar na live educacional, vai ter mais uma no dia de hoje, falando um pouco mais sobre a questão de gestão de risco, que é algo extremamente importante no mercado de renda variável. Então, nesse caso aqui, eu comentei, comprou aqui, colocou o stop aqui, aí gerou 1, 2, 3 semanas, stop sobe para cá. Aí vai subindo stop vai até a última mínima ascendente. Perdeu essa mínima na semana passada? Perdeu, então saída da posição comprada. Temos um topo descendente e aumentando a probabilidade de poder ter algo para baixo, sabendo que vai ter suporte aqui mais relevante por volta lá dos R$ 34,40. R$ 34,40, top um pouco mais relevante para o papel. E lembrando, 33,50, 32,10 é a outra região de suporte lá do gráfico mensal que pode trazer oportunidade de entrada. Para retomar a tendência de alta de médio prazo, teria que fazer o que? Isso aqui, ó, voltar para cima desse topo, superar os 39,35. Vejo alguma forma de buscar uma compra de imediato aqui no gráfico semanal? Não. Ou seja, de curto para médio prazo, não vejo. E confirmo a tendência de baixa aqui nessa periodicidade se voltar para baixo dos 34,55. Se oscilar abaixo da mínima desse fundo, da mínima aqui dessa semana, reforça a chance de se ter uma tendência de baixa. E se for fazer uma projeçãozinha de queda dessa tendência de baixa pelo gráfico semanal, a gente está falando num retorno nos 32,66, que é na região de suporte dos 33,50 a 32,10 comentado do gráfico mensal, que é basicamente também em cima da média móvel de 13 períodos. Olha lá, o 32,66, a média móvel de 13 períodos nesse momento basicamente em cima dessa região. E aqui no gráfico mensal. E aqui a outro nível mais pessimista seria uma projeção de queda desse movimento inteiro aqui de subida a partir daqui, movimento de queda, a partir dos 39,35 a gente está falando de uma queda lá por volta dos 29,11,
que aí vai se aproximar daquela retração de 38,2% de todo o movimento aqui de subida, daqui para cá. Então o cenário nesse momento de curto a médio prazo mais negativo e do curtíssimo prazo também negativo. Curtíssimo a curto prazo, mais olhando para o gráfico diário, negativo. Mudança de polaridade aqui, é mais uma mudança de polaridade na VEG, bate ali na região de fundo que foi perdida, tenta ficar acima, não consegue, gera já um pivô de baixa, aumentando a probabilidade de queda. Então a tendência de baixa pelo gráfico diário, para quem está comprado, tecnicamente não teria motivo de estar comprado no curto prazo, no swing trade, e também ali pelo gráfico semanal, na questão de position trade também não deveria estar comprado. Aí no gráfico diário, fazendo também projeção de baixa, que nesse caso até projeção clássica, primeiro pivô aí da tendência de baixa, a gente está falando de uma projeção de queda de 34,75, se aproximando de uma região de suporte que já citada inclusive pelo gráfico semanal, que inclusive é também aqui uma região de suporte, tem um fundo aqui anterior na casa dos 34,90 e mais abaixo a gente está falando de suporte de 34,56. E depois, projeção de 100% desse movimento a partir dos 36,44, a projeção clássica, 33,75 ponto, que é próximo do suporte dos 33,50 do gráfico mensal e uma projeção ainda mais pessimista, a gente está falando de 32,18, que é basicamente na piso lá do suporte do gráfico mensal. Enfim, viés de baixa, não vejo motivo de abrir a operação de compra, ou não vejo sinal que me apoie a operação de compra na VEG3 nesse momento, em termos de curto prazo, em termos de médio prazo, enfim, para longo prazo, aguardaria um recuo um pouco maior do preço ou uma nova sinalização de alta pelo gráfico mensal. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.